Os homens tradicionais do tempo do meu avô sabia que a prostituta é diferente. Você identifica, você sabe que é prostituta. O homem, quando para, sabe que é prostituta. Ela tem uma possessão. Quando ela vê o homem, aquele demônio não se aguenta, né? E aí começa a agarrar ele, começa a se insinuar, como se ele fosse a coisa mais esplendorosa do mundo, a coisa mais fascinante que ele precisasse ter, o demônio que está no corpo da prostituta, né? Aquela euforia, aquela sede, aquela, sabe, aquela coisa, sabe, aquela coisa assim, bem possessa mesmo. É o demônio dentro dela. Que, vai, que vê o homem, sabe, aquela coisa. Diz que é assim, né? Diz que o diabo, quando vê o homem, vê Deus. E o reino de Deus, o diabo conheceu bem. Muito bem. Quem conhece hoje é minha mãe. Minha mãe anda nos corredores do céu. Volta e anda. Ela tem liberdade no céu. Com aquele mesmo jeitinho tímida, sem estardalhaço, entrava e saía, sem nenhum escândalo. Nenhum escândalo. A gente entra num lugar e sai muito discretas, todas nós. A gente tem uma descrição que é a nossa santidade, né? Que dá essa descrição mesmo. Somos muito discretas. E ela tá lá no céu, bem aberta. Mas pensa em mim, ela. E eu penso nela aqui. Então, o que acontece? A prostituta, ela tem uma fascinação. Isso aí, quando você vê isso, já é o demônio. Aí o homem não, já tá sendo admirado por Satanás. É Satanás. Os demônios têm fascínio pelos homens. Fascínio. E a gente não tem. Eu lembro que uma prostituta, ele olhou pra você e falou assim, e daí? Eu, hein? E você quer que eu faça o quê? Que eu entre desesperada no carro dele? Não falei isso, né? Mas tô aqui falando. Quer que eu entre desesperada no carro dele? Eu, hein? Você tá doida? Eu sou mulher. Um deslumbre. Eu acho que a maioria dos homens já viram esse deslumbre, né? Aí o homem passa perto de mim, eu... Tá olhando pra mim, eu sei que você tá olhando pra mim. Tem deslumbre nenhum da nossa parte, nenhum. Mamãe era mulher tradicional, não tinha deslumbre nenhum. Ih, esse homem tá olhando pra mim, eu, hein? Sou casada. Olha ela, Ana. O homem olhando pra mim, eu, hein? Era assim. Tem deslumbre nenhum. Nenhum. A gente cria os homens, nossos filhos. Criei meu filho. Tive um pai. A gente não tem deslumbre nenhum pelos homens, nenhum. A gente pode ficar um pouco eufórica, assim, na fase da adolescência, 18 anos, alguma coisa, né? Os meninos, aquelas coisas assim. Mas aquelas coisas de menina, tá despertando, da puberdade, aquela coisa assim, de meninas muito tradicionais. Todas nós já vivemos um pouco isso. Mas é só, mais nada. Eu gosto, se eu encontro o rapaz que eu gosto, eu fico empolgada, eu fico feliz de ter a pessoa que eu gosto. É diferente. Não é um deslumbre pelo fato só dele ser homem. Senão eu ia ter que me deslumbrar por todos os homens, que é o que acontece com a prostituta. Entende? Não é um deslumbre. É quando eu encontro um únicozinho que eu gosto dele, aí eu fico feliz, né? De sentir aquele amor. Sendo correspondido é bom. Mas não é um deslumbre. Não tem deslumbre. Entendeu? O que eu vi nessa garota lá do liceu é exatamente isso aí. É a possessão, é o deslumbre de Satanás. Nossa, Satanás é fascinado pelos homens. Fascinado. Eu pude ver um pouco da face de Satanás no cafetão. Ele é fascinado pelos homens. Ele queria me matar a ter um homem gostando de mim. O fascínio dele é muito grande pelos homens. Fascínio. E ele capta esses homens através da prostituta dele. Mas o homem é dele.
O homem que está comigo não é dele. O homem que está com a prostituta é do cafetão. Ele se deslumbra através dela. Mas é um fascínio, é um deslumbre. Quando ele aparece, ele para o carro, pode fazer um teste. O homem está cansado de ver isso. Eu paro um carro perto da prostituta, você vê, ela já vai direto nele, já com aquele deslumbre. Que está ali diante da imagem e semelhança de Deus. Lugar onde o Satanás esteve. Esse é o deslumbre que os homens não percebem. Por ter um corpo feminino, aí ele se engana. Mas ali é Satanás te admirando. Nenhuma mulher fica assim. Repito, assim na puberdade, as meninas, a gente ficava alegre e tudo, mas nem se compara com isso. É muito menos do que isso. Você fica feliz quando encontra o homem da sua vida. Você fica feliz com um relacionamento, um namoro e aquela coisa aí, pede noivado, casamento, poxa, maravilhoso. O dia do casamento é um dia de alegria, né? Mas não tem deslumbre, assim, igual da prostituta, não. Eu já vi a prostituta. É tudo que o Satanás sente pelo homem. É o que a prostituta sente. Quando você vê essa empolgação, você está vendo o diabo. Porque você é igualzinho a Deus. Você é igual a Deus. E o Satanás ainda tem um fascínio grande por Deus. Fascínio. Ele é fascinado por Deus. Mas é inacessível para ele. Então, através dos homens, ele tem um pouco de Deus. É isso que você vê na prostituta. Porque a gente não tem esse deslumbre pelos homens. E eu gosto da beça de homem. Não, eu gosto dos homens, de forma geral. Mas encontrando o homem que eu gosto muito da presença dele perto de mim. Mas não tem esse deslumbre. Esse fascínio, essa coisa assim, quase doentia, né? Eu já vi algumas prostitutas com isso. O homem se engana, se acha muito querido. Querido de Satanás, porque se você vê as mulheres tradicionais, não são assim. Tem algumas prostitutas que até imitam esse jeito nosso desligado do homem, sabe? Eu já vi uma prostituta, ela frequentava o Gendai. Ela ia com um homem horroroso, um escroque, uma cara de capitão do mato, sabe? Tivesse que escolher ele para um personagem, seria capitão do mato que matava os negros da senzala, perseguia. Ele tinha uma barbicha, ele entrava e sentava, né, dentro do Gendai com ela, eu não entendia nada. Eu falei, nossa, que homem horroroso. Ela muito mais nova, acho que ela ia com um filhinho. Ela tinha a cintura bem fina, né, usava uma calça justa, cabelo preto, bem liso, aí ela ficava assim, ó, com olhar de paisagem igual as mulheres tradicionais, igualzinho, mas não convencia, como mulher tradicional não. Mas ela imitava. Aí ele sentava, ficava ali horas, né, com ela, assim, na minha frente, assim. Aí depois ia embora. Ele foi umas 8 vezes à noite lá. Ela tinha a cintura fininha, era bem morena, jambo. Ele sentava na minha frente, não entendia nada. Porque ela fingindo que era uma mulher tradicional, com aquele olhar de paisagem nosso. Ele, assim, tipo assim, que tivesse gostando dela, dava a impressão que ele gostava dela. E tava mendigando um olhar dela, alguma coisa assim, sabe? Coisa muito patética. Eu nunca decifrei, parecia cafetão e prostituta ali. Eles vendiam muita prostituta para Dr. Jorge Roberto Silveira, eles gostavam de sempre levar a prostituta onde eu estava, né? Sempre, antes de levar para Dr. Jorge, a prostituta passava onde eu estava. Aí eu acho que ele vendia para Dr. Jorge Roberto Silveira, porque passava antes no Gendai. Aí ficava horas na minha frente. Eu não entendia nada daquilo. Achava patético, ridículo os dois. Ela forjando uma situação e ele forjando outra, e os dois muito dissimulados. Mas a meu avô, ele debochava de prostituta, né? Porque ele era um homem muito grande, ele tinha quase 2 metros de altura, pesava quase 100 quilos, e ele achava elas doidas, malucas, sem nada na cabeça. É o tipo de gente que você não convida nem para dentro da sua casa. Porque ele vinha no seu cavalo branco, né? Ela estava na beira da esquina. No mato, assim, naqueles caminhos no meio das matas. Passava com o cavalo. Aí ela se insinuava, ele parava o cavalo, aí ela vinha correndo, até ele, né? Vinha correndo.
Que ele vinha com o cavalo, galopão, parava assim uns 5 metros, 8 metros, 10 metros adiante, ela vinha correndo, ele muito forte, pegava um braço dele, o braço direito dele, puxava ela engaixava. Aí ele contava isso dentro de casa rindo. Aí ela engaixava aqui nas costas dele e ia pro meio da mata. Aí no meio da mata eles tinham sexo. Algumas engravidaram e outras não. A loura também engravidou assim, no meio da mata. Ele não levava para casa dele. E aí ele contava isso na sala. Porque todas se comportavam assim com ele. Todas. Ele olhava, parava o cavalo e elas vinham atrás dele. Todas. Ele atribuía os olhos azuis dele. Ele achava que eram os olhos azuis. Mas teve um dia que ele olhou com aqueles olhos azuis para minha avó e minha avó se cobriu. Pegou uma manta e se cobriu todinha. Aí foi, ué, toda mulher que eu olho lá em Três Rios corre atrás de mim. Essa aí não. Ah, ele foi saber por quê. E foi, casou com ela, tô eu aqui. Ele ficou querendo saber o que era. Aí eu nasci desse amor. Mas que nenhuma, todas que ele olhava, corria atrás dele. E fazia com ele sexo na mata. Ele contava rindo, debochando na sala. Com minha avó na cozinha, as crianças ouvindo as histórias do encontro dele com a minha avó, que ele contava isso aí. Que era só ele olhar com os olhos azul dele, que todas montavam na garupa do carro. Ia pro meio da mata. Fazendo na mata com ele. Esses bastardos todos dele foram todos feitos no meio da mata. E só usava, minha avó comentava que elas usavam uma saia só. Que eram mulheres indecentes. Usavam uma saia só porque dava para subir no cavalo. Porque os homens todos andavam de cavalo, aí elas usavam uma saia só para facilitar para subir no cavalo. Coisa incrível, né? E a mesma coisa de hoje. Isso é espiritual. É o mesmo demônio que atuava nas prostitutas de Três Rios, é o mesmo que atua nas prostitutas de agora. É o fascínio dos demônios, por isso que o homem não deve se iludir com isso. Tem umas que fazem um tipo nosso, para enganar os homens, aí você deve perceber também. Entendeu? Porque há um bom senso nessa posição nossa. De mulher tradicional, há bom senso. A gente tem sexo, então a gente não precisa ser pornográfica. Entendeu? Então, há um bom senso. Há bom senso e lógica. Ela pode fazer uma performance, mas você vai notar logo quando ela, no sexo for rápido, né? E atuar como os transexuais e prostitutas, você já viu que ali foi uma performance. Ela viu a gente séria, assim, e achou legal agregar isso no personagem dela.